paz do Senhor a todos, amém? Eu sou Fernando Aquino e estou aqui para juntos estudarmos a palavra de Deus. O tema do nosso estudo de hoje será a lição de número 6, da revista da Escola Bíblica Dominical, da editora CPAD, quarto trimestre de 2018, cujo título é Sinceridade e Arrependimento diante de Deus. Estaremos hoje aí abordando o tema do perigo da autojustificação e da autoexaltação diante de Deus. Falaremos aí acerca dos malefícios que nos trazem comportamentos como esse. E o que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E o que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Mateus, capítulo 23, verso 12. Cuidado com o orgulho e a arrogância espiritual, pois ambos são pecados perante Deus e devem ser confessados e abandonados. Bem, meus amados, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre a questão que está ligada à autoexaltação. E também falaremos um pouquinho sobre essa alta justificação, que muitos acabam aí, erros que muitos acabam cometendo diante de Deus. E para trabalhar esse assunto de hoje, nós estaremos aí abordando a parábola que está lá no capítulo 18 de Lucas, que é a famosa parábola do fariseu e do publicano. Jesus se utilizou desta parábola para ali falar com pessoas que se auto-justificavam e que se auto-exaltavam, ou seja, pessoas que se consideravam estar acima das demais. E é importante que esta parábola ela vai trazer mensagens tremendas para nós nesse sentido. Então, eu quero já começar essa aula aí, agradecendo a vocês que estão acompanhando, estão assistindo, compartilhando, têm comentado. Como eu já disse em aulas anteriores, eu tenho recebido um bom feedback de muitas pessoas ali, conhecidas e até mesmo desconhecidas, que nos têm contatado para falar a respeito das mudanças que têm visto aí nas suas aulas, da maneira como esses vídeos têm corroborado para o ensino de suas igrejas. Então, eu quero desde já agradecer a vocês que têm participado, nos têm também orientado, ligado, trazendo para a gente aí informações que são de grande relevância para a melhora desse conteúdo. Que Deus em Cristo te abençoe, em nome de Jesus. Após contar a parábola do juiz iníquo, Jesus ali percebe que dentre os seus ouvintes há um certo grupo de homens ali, um certo grupo de pessoas que gabavam-se de si mesmos, ou seja, estavam ali desprezando os demais e tinham em seu coração o fato de se acharem auto-justificados, ou seja, estarem justos diante de Deus e que os demais ali eram tidos como injustos. Então, percebendo isso, analisando esse contexto, Jesus agora vai contar uma outra parábola. Após contar a parábola do juiz iníquo, ele segue e seguindo ele vai contar o que nós conhecemos como a parábola do fariseu e do publicano. E nessa parábola, Jesus vai dizer ali que dois homens subiram ao templo a fim de orar. E um desses homens era um fariseu, o outro era um publicano. Jesus continua dizendo que eles adentram ali no lugar da oração, havia um lugar específico para se orar no templo, eles adentram nesse lugar, e naquele momento dá-se a entender que quem inicia, conforme a parábola, a oração é o fariseu. E esse fariseu agora, de pé, mãos erguidas, orando, ele ergue as suas mãos e começa ali a olhar para os céus, e ele agora começa a dar graças a Deus. E ele dando graças a Deus, ele vai começar a dizer que dá graças a Deus por não ser como os demais homens, as demais pessoas. Ele agradece a Deus, segundo ele, por não ser um roubador, ou seja, um ladrão, alguém injusto, um adúltero. E no meio dessa oração, ele olha, por assim dizer, para o publicano, porque ele vai dizer, e também Deus, te dou graças por não ser como este publicano. Ele ainda mostra esse aqui, ó, que estava ao lado dele, o publicano estava a uma certa distância dele, e ele olha para esse publicano e fala, Senhor, eu te dou graças por não ser como este publicano aí. E ainda continua essa oração dele dizendo que também ele começa a se autoexaltar, começa a falar quem ele era, o que ele fazia. Jejuava, dava dízimo, jejuava muito e dava dízimo de tudo que tinha, né? Ele vai dizer também que jejuava ali 2 vezes por semana e que dizimava de tudo quanto tinha, com detalhes, com minúcias. E é interessante
que enquanto esse fariseu está fazendo isso, Jesus continua dizendo que lá no canto, recluso, do lado, posto à parte, estava o publicano. E esse publicano também estava de pé, mas ele agora não olhava para cima, ele não ousava olhar para cima, ele não conseguia olhar na direção dos céus, por assim dizer. Então ele de pé, cabeça baixa, ele começou a bater no peito, né, golpear o peito, e agora dizer e reconhecer que era pecador, que não era digno, né, de estar nem mesmo ali, que era o creio. Então ele começa a confessar que é pecador. E é interessante que Jesus agora vai dizer que, ao cabo, né, ao término dessa oração, quem saiu justificado ali foi o publicano e não o fariseu. Porque Jesus vai explicar o motivo disso. Ele vai dizer no final que aquele que se exalta, né, aquele que se auto-justifica e que se exalta, será humilhado. E todo aquele que se humilha perante o Senhor será pelo Senhor exaltado. E é interessante, gente, quando a gente fala dessa parábola, que ela é muito importante, bem relevante, é uma parábola bem atual. E eu queria analisar alguns pontos desta parábola com vocês. O verso 10 nos fala que 2 homens subiram ao templo para orar. E esses homens eram, a princípio, um fariseu e o outro publicano. Quem seriam estes homens? Ou seja, quem seriam essas classes representadas por estes homens da parábola? A primeira classe que nós temos aí é a classe dos fariseus. Quem eram os fariseus? Nós entendemos pela história que os fariseus eram um grupo de religiosos que ali habitavam a Palestina. E é interessante que os fariseus, esse nome, né, fariseus, ele é um nome que vem do hebraico perushim. A palavra perushim quer dizer separados, ela é o plural da palavra perush, que quer dizer separar ou separar. E é interessante que esses perushim, ou fariseus, eram um grupo ultra-ortodoxo de homens que estudavam a palavra de Deus, na época a Torá, guardavam e estavam responsáveis assim por fazer com que as pessoas viessem cumprir cabalmente os requisitos e os preceitos que estavam na lei. Este grupo, disse a história, nasceu no período em que a Palestina, ou por conseguinte, né, a Judéia, ou Israel, melhor dizendo, sofria ataques externos. Neste tempo, Israel estava, segundo a história, passando por um período de escravidão. Havia deixado de ser escravo da Grécia e estava passando agora a ser dominado por Roma, pelo Império Romano. E tanto a Grécia quanto o Império Romano tentaram por diversas vezes implantar suas culturas dentro da Palestina e mudar o sistema da cultura judaica. A gente vai ver aí que com a Grécia ocorreu o que nós chamamos de helenização, ou seja, a implantação da cultura grega para os judeus. E houve uma resistência, né, que nós conhecemos aí, a história vai dizer isso, a questão dos macabeus. Os macabeus se revoltaram contra os gregos que tentaram helenizar, mudar a cultura do povo judeu e implantar uma espécie de cultura mista, que seria essa cultura grega. E daí surgiu um grupo chamado de Hasidim. Esse grupo, que era dos Hasidim, era um grupo que formava resistência contra a helenização, contra a implantação de uma cultura estranha, aversa e externa à cultura judaica. E deste grupo dos Hasidim, com o fim desse grupo, surge aí, entre eles, os perushim, ou seja, os fariseus, com a missão de ser uma espécie de guardiões da lei. Eles deveriam guardar a lei, e não só guardar, como fazer também, instruir o povo, a ponto de que o povo viesse a guardá-la. A fim de aprimorar essa guarda da lei, eles ainda acrescentaram 613 preceitos na lei. E eles acrescentaram questões ligadas ao sábado, questões ligadas às vestimentas, questões ligadas a essa área ritualística, essas questões ligadas também à liturgia, né, no templo e fora dele. Então, os perushim, ou seja, os fariseus, eram homens, como eu já disse, ultra-ortodoxos, que se levantaram contra uma espécie de mescla, algum tipo de mudança
na lei judaica. Então eles se levantaram a princípio num bom sentido, numa coisa boa. Esse grupo não foi criado para ser um grupo de opositores a Deus, alguém que se levantasse contra Deus. Era um grupo que, a princípio, no momento da sua criação, foi criado para defender até mesmo a palavra de Deus. A gente sabe que com a destruição do templo de Jerusalém, então houve essa questão de que o povo precisou, então, que alguém os auxiliasse, os instruísse na leitura da Torá, na leitura da palavra. Então nasceram aí esses grupos, os Hasidim e, por conseguinte, os Perushim, ou seja, os fariseus. A princípio é um grupo que começou bem. O grande problema que a gente vai ver é que, com o passar do tempo, esses fariseus, esses homens ultra-ortodoxos, acabaram se corrompendo e acabaram perdendo o verdadeiro sentido da lei. Eles passaram a se tornar pessoas mais ligadas à questão litúrgica, à questão ritualística, do que simplesmente a essência da lei, o amor à lei, o amor ao próximo. Eles colocaram as observâncias acima do amor ao próximo, e isso acabou meio que corrompendo esse grupo. Então precisamos entender isso, gente. Os fariseus, quando iniciaram, era um grupo bom, pessoas que foram levantadas para proteger a palavra, para proteger a Torá. Eram pessoas que começaram muito bem, mas que, com o passar do tempo, acabaram tendo seus corações endurecidos por um desejo maior de guardar uma lei do que de amar através dela. Exercitar o amor, exercer ali o perdão, a misericórdia através dela. Não se tornaram homens com corações de pedra, endurecidos. E é por isso que diversas vezes a gente vai ver os fariseus ali tendo embates, né? Jesus volta e meia tendo alguns embates com Jesus. Então, homens que estavam mais preocupados com sua posição diante da sociedade do que realmente em ajudar o próximo, beneficiar alguém e ensinar a essência do amor que estava contido na lei. Esses, basicamente, eram os fariseus. E é interessante também que nessa palavra a gente vê um segundo grupo. E esse segundo grupo era composto por homens que nós chamamos de publicanos. Quem eram os publicanos? A princípio, os publicanos eram também judeus, homens de origem judaica, porém, a função que eles exerciam é que era o problema naquela época. Esses homens, eles trabalhavam, eles eram funcionários contratados pelo Império Romano para trabalhar como coletores de impostos. Ou seja, Israel, a Palestina ali na época, estava sob o jugo de Roma. E Roma impôs altos encargos, altos impostos sobre aquela região. E contratou, por conseguinte, homens de origem judaica para que esses mesmos homens pudessem coletar esses impostos, pudessem cobrar esses impostos. E isso acabou gerando uma espécie de ódio muito grande com os demais habitantes ali de Israel, de Jerusalém, da Palestina. Ou seja, as pessoas de origem hebreia que ali viviam passaram a odiar, por assim dizer, esses judeus, porque sendo eles do mesmo povo, tendo eles a mesma lei, adorando eles o mesmo Deus, eles passaram agora a deixar, de certa maneira, isso de lado e passaram a trabalhar para o Império Romano. E o segundo problema nisso é que esses homens, os publicanos, pelo fato de trabalharem para os gentios, eles também tinham um contato quase que direto, o contato deles era muito grande com os gentios. E esse contato em excesso tornava esses homens cerimonialmente impuros. Ou seja, então os publicanos, além de serem tidos como traidores, pessoas que estavam traindo a nação, trabalhando para os algozes ali dos judeus, eles também mantinham um contato quase que direto com esses gentios. E esse contato extremo tornava esses homens cerimonialmente impuros. Por isso eles eram impedidos, por diversas vezes, de estar ali em locais junto aos fariseus e até mesmo às demais pessoas. Então esses homens eram impuros no que tange à lei, à observância da lei, se guardar a lei, eles não frequentavam ambientes como os fariseus, saduceus e homens da lei frequentavam, eles eram proibidos, vetados de frequentar esses ambientes, e além disso, né, eles também eram judeus que trabalhavam para o Império Romano, isso trazia ódio, trazia raiva. Fora tudo isso, ainda há casos que a gente vai ver com a história e até mesmo na Bíblia, que havia um terceiro problema, que não era só o contato extremo com os gentios, não era só o fato de também estar tendo sido como traidores, mas havia o fato de que, por estarem eles acima ali, cobrando, né, estar eles de posse dos encargos, de posse dos impostos, há também casos em que muitos deles tornavam-se, por assim dizer,
meio que agiotas, ou seja, eles extorquiam, melhor dizendo, seria o termo. Eles extorquiam a população. Então, eles disse a história vai dizer para a gente, ela mostra isso, que eles acrescentavam ainda, eles ampliavam os juros. Eles tinham ali, como eles só tinham a obrigação de levar esses impostos a Roma, então a maneira como eles cobrariam estava mais em cargo deles. Então, eles aumentavam esses impostos, punham sobre eles juros, e isso fazia com que a vida das pessoas ali viesse a ser mais difícil, mais complicada. Há casos de que eles também roubavam parte, né, há casos que a gente lê em fontes que dizem que eles roubavam parte desses impostos. Então, ou seja, era uma classe odiada, uma classe desprezada. E a gente vai perceber que Jesus agora coloca essas duas classes tão aversas, tão contrárias, né, tão distintas, por assim dizer, numa mesma parábola, numa mesma situação, no mesmo local. E isso é o que a gente vai ver. E o que nós vamos estar fazendo agora é comentando esse ponto aí, ok? Queridos, quando a gente lê essa parábola, é necessário que a gente compreenda algumas questões. A primeira delas é o seguinte: Jesus ele começou essa parábola dizendo que foram orar tanto um fariseu quanto um publicano, não é isso? E é interessante que o fariseu começa a orar de pé, e ali ele começa a se autoexaltar, a falar como ele era, e em meio à oração, a gente já falou sobre isso, ele aponta ali para o publicano e começa meio que desmerecer o publicano. E é interessante que o texto vai dizer que esse fariseu estava de pé orando, ele se pôs de pé a orar. E também vai dizer que o publicano também orava de pé. É interessante que Jesus ele coloca fisicamente os dois homens na mesma posição. Tanto o fariseu que se autoexaltava, estava de pé, quanto o publicano que a si mesmo humilhava, estava de pé. Ou seja, ambos estavam na mesma posição, apesar da questão do pensamento ser diferente. Ou seja, nós vamos entender uma coisa, isso nos faz ver uma coisa, que tanto o fariseu quanto o publicano estavam também espiritualmente na mesma posição. Que posição é essa? Pecadores. A primeira coisa que a gente precisa entender aqui é que tanto o fariseu quanto o publicano eram a mesma coisa, pecadores. Porém, o fariseu não reconhecia isso. Já o publicano, por sua vez, reconhecia. E nós devemos estar atentos a isso, gente. Nós que professamos a fé em Cristo, nós que servimos ao Senhor, precisamos entender que, se não cuidarmos, a gente pode acabar se tornando, meu Deus, como esse fariseu. Em que sentido a gente acaba, se não cuidar, se tornando como esse fariseu? Em não compreender o fato de que, mesmo tendo aceitado a Jesus, mesmo estando na presença do Senhor, mesmo sendo cristãos, servos do Deus Altíssimo, nós ainda somos pecadores. Este perigo da autoexaltação, ele começa quando eu não percebo isso, quando eu não entendo isso. Que quando eu olho para uma pessoa que não serve a Deus, uma pessoa que não se decidiu ainda por Cristo, e penso que essa pessoa é inferior a mim. Perceba o que está acontecendo aqui. O fariseu, o religioso, né, por assim dizer, o conhecedor da palavra, o frequentador da sinagoga e por conseguinte do templo, um homem que tinha acesso à Torá, à leitura, um homem que deveria exercer misericórdia, está agora se autoexaltando. E meio assim, em determinado ponto da oração, ele chega a olhar, eu quero crer eu, ou se não olha, pelo menos mas ele cita o publicano. Em outras palavras, eu sou melhor que esse aí. Esse aí é inferior. Esse aí é... Quem é esse aí? Ele não é ninguém. Mas eu não. Eu sou um fariseu, um guardião da lei, um homem honesto, um homem justo, um homem que não é... Olha o perigo. Então você e eu, amados, nós corremos esse perigo. Quando nós nos esquecemos diversas vezes que ainda somos pecadores, ainda estamos sujeitos a muita coisa. Então nós vamos entender o quê? O fato de eu ser cristão e servo do Senhor não me isenta de ser um pecador. Eu ainda sou um pecador, que careço 24 horas por dia da misericórdia do Senhor. E pensando assim, compreendendo isso, isso me faz entender o fato de que eu preciso olhar para as pessoas que ainda não aceitaram Jesus e vê-las nessa situação, que é a minha situação de pecador e que necessita da misericórdia do Senhor.
Então, ver as coisas desse ponto me faz amar ainda mais as pessoas. Eu aceitei a Jesus, eu sirvo a Ele, eu estou ali galgando a cada dia mais questões espirituais na presença do Senhor, ao ponto de servi-lo, de pregar a palavra dele. E eu preciso entender que as pessoas que ainda não estão nessa posição, que ainda não tomaram a decisão com Cristo, precisam tomar essa decisão. E cabe a mim não agir como um fariseu. Não estar só pensando na minha salvação, no meu dia a dia, na minha posição agora, eclesiástica ou qualquer outra coisa ligada a isso, mas eu preciso me preocupar com essas vidas, eu preciso exercitar a misericórdia, eu preciso ir de encontro a essas almas que necessitam isso. Então, gente, você e eu, nós corremos o perigo da autoexaltação, ok? Nós cristãos corremos esse perigo. E nós precisamos entender isso. Então, a melhor maneira de eu não cair, por assim dizer, nessa tentação, é entrar na oração diferente do fariseu. Não entrar analisando as minhas virtudes, por assim dizer, minhas qualidades, como eu assim vejo, mas reconhecendo a cada dia que sou pecador, sou falho, sou fraco e que preciso da misericórdia do Senhor. E que preciso entender também que quando eu entrar para orar, eu colocaria dessa forma, eu colocaria o fariseu, nesse sentido aqui, tá, para a aula, para a lição, eu colocaria o fariseu como aquele que conhece mais, aquele que tem mais acesso, aquele que serve já ao Senhor, tem um entendimento, e publicando como aquele que não tem. Então eu adentraria, por assim dizer, no bom sentido, a oração, mas não apontaria, eu não diria, eu sou servo, eu sou cristão, eu vou para o céu, e há pessoas que vão para o inferno. Não. Eu deveria orar dizendo, Senhor, eu sou pecador, eu sou falho, eu preciso do Senhor, mas a sua graça me alcançou, a sua misericórdia me alcançou. E eu, Senhor, preciso pregar a sua palavra a ponto de que a mesma graça, a mesma misericórdia alcance aquele que ainda não teme. E eu colocaria aí, de certa forma, o publicano nesse sentido. Então, gente, nós corremos um perigo. E o perigo é quando eu não entendo, é quando eu não compreendo que eu também sou pecador, quando nós não compreendemos que somos também pecadores, tá? Então temos que estar atento a esse ponto. O primeiro ponto que eu queria analisar é esse. Na parábola, ambos estavam de pé, orando, falando com Deus. Então, isso coloca os dois fisicamente na mesma posição, como eu também quero colocar aqui, espiritualmente na mesma posição. Que posição é essa? Pecadores, ok? Queridos, outra coisa que a gente precisa entender. Em momento algum da parábola, Jesus agora vai dizer que todos os fariseus, todos, vai generalizar, dizer que todos os fariseus são pessoas ruins. E também, no momento nenhum da palavra, Jesus vai dar a entender que todos os publicanos são pessoas boas. Nós vamos entender isso também, a gente acaba generalizando, a gente até virou já, né, uma espécie de jargão. Né? Todo mundo, às vezes, pessoas que a gente percebe que às vezes é meio diferente, avessa alguma coisa, a gente já chama essa pessoa de fariseu. Ah, isso é um fariseu, não crê. Mas em momento algum desta parábola, Jesus está dizendo que todo fariseu é ruim. A gente vê casos na Bíblia de fariseus que se comportaram de maneira até boa. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que nem todos os fariseus eram pessoas ruins, ou queriam, maquinavam, pensavam mal, queriam ver o fim de Israel e, por conseguinte, a morte de Cristo. Nem todos. E da mesma maneira também nem todos os publicanos eram pessoas boas. Havia publicanos, pessoas que realmente cobravam um juro muito alto, roubava, não reconhecia que era pecador, não queria mudar, não queria deixar aquela vida. Ou seja, então a ideia é a gente compreender isso, ok? A questão de não generalizarmos, ok? Não termos todos os publicanos como pessoas boas e também não termos todos os fariseus como pessoas ruins. Normalmente eu bato na tecla que eu disse, entendermos que ambos estavam ali na mesma posição, pecadores, ok? Então, tanto aquele que nós consideramos fariseus, a gente acaba chamando as pessoas de fulano é um fariseu, pessoa que está muito presa a ritual, a dogma e não ama, mas a gente também tem que entender que nós precisamos exercer essa misericórdia por essas pessoas, amém? A gente pode analisar o segundo tópico, é a maneira hipócrita como o fariseu orava. Esta oração do fariseu revela a visão que ele tinha de si mesmo.
né? Dá-nos a entender, e realmente é isso, que ele se via como alguém que era superior às demais pessoas, né? Alguém que estava ali, por assim dizer, isento de qualquer tipo de erro. Ele se considerava um super-homem, né? Alguém que era perfeito. E, no mesmo tempo, ele, além de se considerar superior, ele também considerava as pessoas como sendo inferiores a ele. E, principalmente, a gente vai ver ali que ele chega a citar, ele vai dizer, este publicano, este que está próximo a mim aqui. E eu diria nem tão próximo que o texto vai dizer que o publicano até se separou, ficou longe, né? Havia uma certa distância entre eles. E é interessante, o que a gente deve ficar atento aqui, voltando a falar sobre esse assunto, é a postura que nós devemos assumir diante de Deus. Porque ambos, a gente já falou sobre isso, estavam diante de Deus. Tanto o fariseu quanto o publicano. Então, o que manda aqui nessa questão desse tópico é a visão que cada um tinha de si mesmo. A visão do fariseu de si mesmo era de ser alguém superior. A visão que o publicano tinha de si mesmo é de que era alguém pecador, alguém inferior e que necessitava de misericórdia e do perdão de Deus, da graça de Deus sobre a vida dele. E enquanto o fariseu estava se vendo, se olhando, se analisando, estava o publicano também se vendo, se olhando, se analisando. Mas é interessante que enquanto eles faziam essas autoanálises ali, Deus analisava os dois. E é isso que nós temos que estar atentos. Enquanto estamos nesse mundo, nós nos analisamos, nos vemos a nossa postura dia a dia, a busca pela melhora, todos aqueles que servem ao Senhor, né, de buscar a chamada estatura de varão perfeito, né, fazer o que Paulo disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. A gente está sempre procurando imitar a Cristo nos nossos atos, atitudes, ações. Nós vemos também que há pessoas que estão aí no mundo, que às vezes não conhecem a Deus e também fazem sua autoanálise, né? Mesmo desconhecendo a palavra, há pessoas que procuram, na medida do possível, viver melhor e essa questão toda. Mas, ao mesmo tempo, Deus está analisando todos, os que estão com Ele, os que são dele, os que temem a Ele, e, por conseguinte, os que também não temem, os que não andam na presença dEle. Então, nós devemos entender o seguinte, ao mesmo tempo em que nós olhamos para nós, ao mesmo tempo que nós olhamos para as demais pessoas, quando eu falo nós, eu falo para os cristãos, os que servem ao Senhor. Também olhamos para aqueles que ainda não servem, aqueles que estão vivendo ainda no mundo de pecado, desgarrados fora da presença do Senhor. Deus, com seu olhar glorioso de misericórdia, Ele olha para todos. Então, nesse ponto, nós devemos entender que a visão de Deus é uma visão ampla, uma visão geral. Ok? A visão de Deus é uma visão ampla. Então, tanto nós quanto os que não temem a Deus, todos estamos hoje diante de Deus. E um dia também estaremos para o julgamento. E cabe a nós compreender o quê? Que é o momento de exercermos a misericórdia. Ok? Esse ponto ele destaca a hipocrisia. O perigo da hipocrisia. O perigo de nos acharmos superiores. O perigo de nos acharmos melhores que as demais pessoas. Então, o que a gente deve analisar, melhor dizendo, e atentar é esse ponto aí. Bem, gente, é interessante que o tópico 3 ele vai mostrar para a gente a diferença que havia nas duas orações, a do fariseu e a do publicano. Na primeira oração, a do fariseu, a gente viu que havia hipocrisia, havia autoexaltação, havia autojustificação, havia desprezo para com o publicano e as demais pessoas. Porém, na oração do publicano, o que a gente vai perceber é o seguinte: ele entra, fica de pé, ele não consegue olhar aos céus, olhar em direção à habitação celeste, à habitação de Deus. E ele começa a bater no peito, a socar-se, reconhecendo, ali enquanto o fazia, que ele era um pecador, que necessitava, que carecia, que precisava dioturnamente da presença de Deus na sua vida, da graça de Deus sendo derramado sobre ele. É interessante aqui que a gente percebe que esse deve ser o nosso pensamento. O reconhecimento da nossa situação pecaminosa, cada instante, da nossa natureza pecaminosa.
que ainda estamos sujeitos às provações desse mundo. E pensando dessa maneira, a gente consegue amar o próximo. Consegue olhar para uma pessoa que pratica o pecado de maneira voluntária e contumaz e amar essa pessoa. Entender que aquela pessoa é alguém que está precisando somente de uma mudança na vida, de exercer uma entrega ao Senhor. É interessante que toda essa parábola ela é contada, Jesus a contou, visando esclarecer e falar, de certa forma, para aqueles que se autoexaltavam. Porque enquanto ele contou a parábola anterior, havia pessoas sorrindo ali, eu sou tal, eu faço. Havia pessoas se gabando ali. Então Jesus agora ele conta essa parábola para mostrar esse ponto. A ideia ali não era só mostrar que os fariseus, há entre muitos fariseus a hipocrisia, e que há entre os publicanos pessoas que reconhecem o seu estado, que precisam realmente de mudança. A ideia não era só essa a princípio, mas a ideia também de Jesus Cristo ali era mostrar a posição de ambos, pecadores. Tanto o fariseu, que se autoexaltava, quanto o publicano, que se por assim dizer, humilhava. Todos os dois, perante o Senhor, ainda eram e ainda são pecadores. Então você que é cristão, serve a Deus, assim como eu também sirvo, nós precisamos amar quem não serve, da mesma maneira. Amar o nosso próximo e exercer para com ele misericórdia. Amém? Bem, meus queridos, a gente viu hoje aí a famosa parábola do fariseu e publicano. A gente viu nessa parábola aí, aprendemos um pouquinho sobre os fariseus, quem eram os fariseus, vimos também, de igual modo, quem eram os publicanos, e vimos também nessa parábola a respeito da situação de ambos, pecadores que precisavam, careciam, embora os fariseus não reconhecessem, mas eles estavam em pé de igualdade no que tange a questão espiritual com os publicanos, ou seja, a visão de Deus para com eles é a mesma. Todos dois pecadores e que precisavam, a princípio, buscar a presença, a glória de Deus. O fariseu precisava mudar o seu comportamento e passar a amar as demais pessoas, não colocar-se superior a elas, precisava desgarrar-se um pouco de ritos e questões ligadas a liturgias, questões ligadas à lei, questões legalistas, e passar a amar. Ou seja, o fariseu precisava falar mais com o coração do que com os lábios. Ele precisaria exercitar esse amor. Por conseguinte, o publicano precisava entender que, embora a profissão que ele exercia, embora o fato de que muitos se aproveitavam dessa profissão para extorquir, para arrancar das demais pessoas ali, por assim dizendo, valores, e até mesmo com isso atrapalhavam e muito a vida das pessoas, mas embora tudo isso, eles eram pecadores que também precisavam se arrepender e buscar a graça de Deus, e que haveria lugar para eles, caso eles assim o fizessem, caso eles assim procedessem. Tanto é que Jesus chamou um homem publicano, seu nome Levi, ou como também é conhecido, Mateus, um cobrador de impostos, para tornar-se um discípulo e que, por conseguinte, tornou-se um apóstolo. Mateus deixou de ser um publicano para se tornar um grande homem de Deus. Olha que coisa interessante. Num tempo em que era até vetado, proibido se estar em comunhão, assentar-se para falar com um publicano, Jesus não só assentava-se para comer com publicanos, como também chamou um homem que foi arrancado ali pela graça de Deus na coletoria para caminhar com Jesus e se tornar um santo servo do Senhor. Olha que coisa tremenda, que coisa maravilhosa. Nós precisamos que nós possamos entender isso, compreender isso, exercer o amor, exercitar o amor. Devemos tomar cuidado para não agirmos como o fariseu. Passarmos na rua com nossa Bíblia na mão, caminhando para a igreja, enquanto nós o fazemos, a gente acabar ali não vendo alguém num bar e desmerecendo essa pessoa, vendo alguém na rua, às vezes no tráfico, no uso de drogas ou coisa do tipo, pessoas cometendo pecados ali, e a gente passar
analisando e pensando como fariseu, olha, maldizendo a pessoa, até amaldiçoando com os lábios dessa pessoa. Mas enquanto a gente estiver caminhando por essa terra, nós, os servos do Senhor, devemos olhar para essas pessoas com um olhar de misericórdia, de amor, e desejar que essas pessoas entendam que necessitam buscar a salvação em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe de forma especial. Amém? Eu quero, assim também como as demais aulas, demais lições, concluir essa lição, essa lição com uma oração. Amém? Vamos orar. Querido, maravilhoso e eterno Deus, em nome de Jesus, Senhor, eu oro a Ti neste dia, pedindo a Deus que o Senhor nos faça compreender, Pai, a nossa real situação de pecadores. Não nos deixe, Pai, sermos pessoas que se autoexaltam, pessoas que desmerecem as demais, pessoas que por, às vezes, estar na sua presença, sermos cristãos, sermos servos do Senhor, achar que isso faz de nós pessoas melhores que as demais. Não, Senhor. Nós compreendamos que é neste momento, é agora, que nós devemos amar nossos semelhantes, amar as pessoas, buscar as almas que ainda não servem ao Senhor. Senhor, que o Senhor nos garanta a cada dia mais a sua presença. Não nos deixe, Pai, sermos pessoas exaltadas, mas que nós possamos exaltar o Seu nome. Convém, Pai, sempre que o Senhor cresça em nossas vidas, que nós diminuamos. Em nome de Jesus. Amém.